Eterno brinquedo, veículo desafiador e um meio de transporte nas cidades. A bicicleta continua a ser uma grande invenção a ser redescoberta e cultivada. No programa de hoje, nós vamos resgatar o valor simbólico e prático da bike no âmbito do esporte, das famílias e das comunidades. O Rede de Olhares é uma produção da UX-TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Como vocês aí de casa já puderam perceber, o estúdio hoje está repleto, povoado de bikes, ciclistas, mas também temos a presença da banda Cão Sem Dono, que hoje participa do programa com a gente, além, é claro, de especialistas em suas áreas, que vão nos ajudar a entender um pouco dessa nossa relação com a bicicleta. Flaviana, a gente começa com você para saber o momento em que a pessoa aprende a andar de bicicleta. Muita gente diz que não se esquece mais. Essa etapa é realmente um momento que marca a nossa mente? Então, acho que a relação com a bicicleta, né, vem, enfim, desde a infância, né, como a gente estava conversando antes aqui com o pessoal, todo mundo, quando é criança, tem aquele sonho de, né, ter uma bicicleta, né, e acho que a criança acaba criando uma relação, assim, né, com a bicicleta tão forte em função, né, dessa sensação de liberdade, de autonomia, né, até que a criança acaba tendo, né, todo mundo acho que lembra quando aprendeu a andar de bicicleta, aquela história, tá andando com rodinha, tira a rodinha, aprende a andar sozinho, né, essa sensação de autonomia, né, da criança, assim. E a bicicleta acaba sendo realmente, né, fazendo parte, né, da infância, né, de criar os grupos onde, né, os amigos andam de bicicleta. Enfim, acho que isso, né, é uma coisa importante que, né, um dos motivos que realmente cria essa relação, né. Aqui no estúdio hoje a gente está recebendo pessoas, enfim, que têm uma relação lá de longa data. Puca, é teu caso também, né? Desde os 5 anos de idade que eu pedalo, né. E competições a partir dos 13, 14, 1990 a primeira, no mountain bike, né. E em que momento surgiu a bicicleta na tua vida? Na verdade eu ganhei a primeira bicicleta da minha avó com 5 anos, que foi uma BMX. E aí, a partir daí, não larguei mais e fiquei... Na verdade, é a minha vida, praticamente, né? Trabalho com isso e vivo isso independente de qualquer outra coisa, né? E que benefícios ela traz para ti, assim, que tu pode citar aí pra gente? Além dos físicos, que são óbvios, né? O psicológico, eu acho que é o que mais conta, acho que para todos, né? As pessoas, quando estão pedalando, elas esquecem de tudo. É isso que a maioria das pessoas me comentam, né? Que quando está pedalando, esquecem todos os seus problemas, esquecem de tudo e só pensam o que elas estão fazendo naquele momento, que é pedalar em meio à natureza, ou seja, no asfalto, ou qualquer outra condição que estejam pedalando, né? Flaviana, é isso mesmo? As pessoas, enfim, além desse benefício físico, muita gente tem a bicicleta também como amiga da balança, também para manter o corpo em ordem, mas ele também traz outros benefícios, né, inclusive cognitivos. Ultimamente tem estudado muito essa relação, né, da questão física, da atividade física em geral, né, com a saúde emocional também, né. Então já se sabe que, além, claro, daquela sensação prazerosa, enfim, que todo mundo tem, né, das endorfinas que são liberadas, assim, a médio e longo prazo também tem um benefício até na própria questão da atenção, a capacidade de aprender coisas novas, né, a capacidade de concentração. Quero falar aqui também com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. A bicicleta, ela te desafia de alguma forma? Com certeza, eu acho que é sempre uma maneira de superar limites, né? Tem o pessoal que gosta de treinar, ganhar preparo físico, estar cada vez mais preparado para competir e até não competir com os outros, mas competir consigo mesmo, né? Tu pode, por exemplo, numa subida, eu quero superar um tempo, fazer um tempo cada vez melhor naquela subida. Isso aí é uma maneira de se superar pessoalmente. E também, no caso do mountain bike, nas competições tem obstáculos que botam muito medo na gente, né? Então, a gente vai lá, tu olha para aquilo e diz assim, não, se os outros estão fazendo, por que eu não posso? E tu aprende a levar isso para a vida, sabe? Para ti, o que a pessoa tem que observar quando vai comprar uma bicicleta? O que é mais importante para ti? Tem que observar o uso que ela vai fazer, porque varia muito. Uma bicicleta para pedalar somente na cidade, com um orçamento de R$ 1.000, R$ 1.500, você estaria bem servido. Uma bicicleta para levar para competições, tu precisa de muito mais que isso, talvez
quase 10 vezes esse valor. E também as características. Um pneu mais liso é mais apropriado para asfalto, um pneu mais largo, uma suspensão maior para superar os obstáculos é mais apropriado para o uso fora de estrada. Muito bem, justamente nessa linha aí, a nossa equipe de reportagem para trazer para você algumas dicas para quem está pensando em entrar nesse esporte ou quem sabe fazer um upgrade, trocar de bicicleta. Então confere aí o material. Com uma frota de aproximadamente 70 milhões no Brasil, as bicicletas têm conquistado novos adeptos todos os dias. Se você está pensando em entrar para o time e adquirir a sua, é preciso estar atento a alguns detalhes. Tem que ter o básico, assim, um câmbiozinho legal, um quadro que seja, primeiro de tudo, um quadro que seja do tamanho da pessoa, né? Se você não entende nada de bikes, eis algumas informações básicas. O quadro é a estrutura da bicicleta. Sua geometria é importante para o conforto do ciclista. O selim é o assento. O guidão, a mesa e o garfo formam um sistema de direção, que é fundamental para manter o equilíbrio e a estabilidade. O câmbio empurra a correia pelas diferentes engrenagens. Isso ajuda, por exemplo, a subir uma ladeira de forma mais fácil. O pedal, o freio e a roda, bom, esses a gente pode deduzir. E para começar a pedalar no meio urbano, alguns acessórios são importantes para a segurança do ciclista. Capacete e luva são assim o básico, né? E depois, logo em seguida, a bermuda para tu proteger um pouco. Quem não está acostumado já sente muito nas primeiras pedaladas. O farolzinho, a sinaleira traseira. O investimento varia conforme o bolso e a necessidade do consumidor. As bikes, elas são diferentes, tem as tecnologias para cada tipo de uso, né? Então elas vão mudando muito em valores também. Tem bikes de entrada por 500 pila, 900 pila. A gente trabalha mais ou menos acima de 1.000 e pouco, 900 até bikes de 15, 20 mil, assim que costumam sair, né? E para manter a vida útil da bike, seguem algumas dicas do Sérgio, que foi 8 vezes campeão gaúcho da categoria Elite. O pessoal tem que cuidar muito, às vezes, na trocada de marchas, às vezes os caras trocam bruscamente e acabam arrebentando uma corrente. Cada mês, mais ou menos, teria que fazer uma manutenção para manter esse equipamento, ter uma durabilidade um pouco maior, sabe? Aí então, Leonardo, a gente acompanhou ali alguns modelos, aquelas partes principais da bicicleta. Com o passar do tempo, quais as peças sofrem mais desgaste pelo uso? As peças que geralmente sofrem mais desgaste é a parte de pneus, tá? Geralmente o pneu traseiro, onde que vai ter um desgaste maior, porque é onde tem a parte de tração, né? E geralmente a parte de relação de correntes, no caso, né? Corrente, essa parte, então, é sempre interessante manter ela sempre bem limpa e lubrificada para não ocasionar tanto desgaste, né? E ter uma vida útil maior, né? E sempre é ideal também verificar se ela tem alguma folga na caixa de direção, na parte dos pés de velas, nas partes dos cubos, sempre para deixar ela sempre em dia, verificar a parte de freios, né? Então tem que fazer sempre uma mecânica básica ou levar numa mecânica, se você não sabe mexer, que o pessoal vai regular tudo certinho para você. E regular também a parte de marchas, também sempre deixar ela funcionando perfeitamente, né? Esses são os pontos mais ideais, assim, para a bicicleta funcionar perfeitamente, né? Muito bem. Isso mais com relação ao dia a dia também. E para quem vai fazer longos percursos aí, quais são aquelas coisas que ele deve prestar bastante atenção para, de repente, não ficar empenhado aí no meio da estrada? Geralmente tem que verificar sempre se a corrente está em bom estado, né? Se não, não correr um desgaste muito grande, que ela pode, de repente, ocasionar uma ruptura, alguma coisa dessa maneira. O pneu ainda realmente é muito importante, tem que estar em boas condições para não ocasionar furos, né? E sempre estar bem calibrado também para não tentar evitar um pouco menos essa parte, né? E sempre verificar, volta e meia, a parte de parafuso, está tudo bem apertado para não ocasionar algum acidente, né? E sempre estar bem equipado, a parte de capacete é muito importante, né? Para cuidado, para não acontecer algum acidente, não bater cabeça. Parte de luvas também, muito importante, bermuda. Então tem que sempre se equipar muito bem também, além de ter a bicicleta, né? Tá certo, Leonardo. Obrigadão, então. Obrigado pela ajuda. Agora a gente vai conversar então com o pessoal da banda Cão Sem Dono, hoje responsável pela música, pelo som aqui. Pode ser contigo? Tudo bem? Pode. Tudo bom, Roger? Tudo certo. Quanto tempo já vocês estão na estrada? O estilo de música de vocês, Ramon? Bom, a banda nós começamos em 2013 e de lá para cá a gente na verdade toca juntos desde 2000 e pouco, faz bastante tempo. E
com o tempo, então, nós fomos desenvolvendo as composições autorais e a partir, então, de 2013, começamos a tocar como banda Cão Sem Dono. Então, o nosso estilo é um rock, pop rock, estilo rock gaúcho. Lembra, as nossas influências têm muito das bandas daqui, então, TNT, Cascaveletes, Vera aqui da Louca. região sul. Dessa levada toda aí a gente se inspira bastante. Muito bem. E bicicletas, vocês costumam andar bastante ou deixaram no passado essa prática? Agora, no momento, eu não sei se vocês têm. Eu faz tempo que estou fora do ciclo, digamos assim, mas eu gosto bastante. Ainda penso em comprar de novo, mas agora, devido ao corre-corre do dia a dia e muita estudo, trabalho junto, não estou conseguindo conciliar, mas pretendo sim. Muito bem. Então, vamos deixar as bicicletas com o pessoal que está aqui. Vamos fazer o que vocês sabem fazer bem, né? Que é tocar, cantar. O Rede de Olhares vai para o intervalo rápido e já a gente volta para o segundo bloco. Não sai daí. Sabor do vento vem de repente, feito uma sensação repentina que te faz a cabeça, satisfação de ser livre sem medo. Ao sabor do vento, roda de chima e toda a galera já entra no clima. Ao sabor do vento. Quero ser feliz e não nego. Se quiser, te levo junto comigo. Eu quero ser feliz e não nego. Se quiser, te levo junto comigo. Se quiser. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje, falando sobre a bicicleta, a bike, a magrela ou qualquer outra definição que você tenha aí sobre esse meio de transporte. E quando nós falamos desse tema, nós lembramos aí de outros países que são modelo na utilização da bicicleta como meio de transporte. Simon, até você teve uma experiência bem bacana de vivência, né? Num desses países foi a Espanha? Isso, exato. Como é que é essa relação do espanhol com a bicicleta? É no dia a dia? É no esporte? Como é que é? Na realidade, assim, tanto a Espanha, eu fiquei 6 meses em Sevilha e lá a utilização é praticamente direta. A gente vê desde um empresário utilizando a bicicleta até o estudante universitário, o estudante do ensino médio, a pessoa que vai até o mercado, tanto como ir para a festa na parte da noite. E eles realmente têm todo um sistema muito integrado. Então, tu tem o local para te deixar a bicicleta estacionada, tanto a tua como a que tu pode alugar. Então, existe um sistema que é o Cevice de Sevilha,
que tem os aparcamentos, que seriam os estacionamentos de bicicletas, e tu tem eles com proximidades curtas. Então tu consegue, digamos, ir de um ponto a outro com bastante facilidade e sem ter a questão de tu ter que utilizar o carro ou tu ter que utilizar um outro meio de transporte. Ou seja, tem um impacto direto também na diminuição da poluição e do trânsito também nas cidades. Com certeza, com certeza. E a cidade é toda pensada nessa questão de não ter o carro junto com a bicicleta. Então as ciclovias de lá, elas acabam tendo as barreiras visuais e físicas. A bicicleta está distante do carro para evitar maiores acidentes e o uso do carro é muito menor. Tanto que os moradores de lá nos falam, quando nós conversávamos sobre a nossa dependência do carro, mas por que vocês precisam tanto para ir até vocês vão ao mercado de carro? Eles achavam isso muito estranho, né? Porque isso não é comum lá, né? Passa a ser cultural, começa a fazer parte da cultura. Com certeza, também, né? É muito cultural. Alex, a falta, de repente, de um plano diretor nas cidades brasileiras e de investimento também, faz com que essa prática que ocorre de forma natural em outros países da Europa não chegue aqui no Brasil? O que a gente observa ao redor do mundo e nas cidades que têm a implantação de ciclovias, até no nosso país, é que a implantação desses sistemas viários dependem única e exclusivamente do poder público municipal. Tem o exemplo de São Paulo, né, que tem vários quilômetros de ciclovia implantados, inclusive eu aproveitei dessa ciclovia lá na Avenida Paulista, andando de bicicleta em turismo, eu estava a passeio em São Paulo e para me deslocar de um ponto ao outro eu usei a bicicleta lá, a bicicleta que é aquela laranjada que até tem parceria com um banco privado, né? Então assim, é um serviço que funciona e que ele precisa inevitavelmente do poder público municipal para que vá adiante, né? Sem o incentivo, sem a criação de ciclovias, as pessoas se sentem inibidas hoje a andar no trânsito da caxiense, né? Uma porque se prioriza muito a questão da utilização do veículo automotor, do carro, e isso aí acaba inimindo e sufocando muitas pessoas que sentiriam o desejo de andar de bicicleta, né, para se deslocar, ao contrário só de lazer, que o cara que usa a bicicleta por lazer, ele vai continuar usando independente de ter ou não a ciclovia à disposição. Luciano, dessa necessidade, enfim, que se tem, né, dessa busca por mais incentivo de ciclovias, dessa conscientização que tem acerca da bicicleta, é que surgem movimentos como Massa Crítica, né? Em que sentido vai e quantas pessoas hoje participam dessa mobilização? Da nossa parte de ciclistas, a gente reúne mensalmente lá na porta da prefeitura cerca de 100 ciclistas por mês. A gente mora na Serra da Gaúcha, até o inverno. O mês passado a gente fez um passeio, a temperatura estava em 5 graus no termômetro. Então isso varia muito, né? Dias de chuva diminui um pouco, aumenta também considerável. Já fizemos um passeio lá com cerca de 500 pessoas. Então isso... Iniciamos esse trabalho em março de 2011 e desde então não falhamos nenhuma sexta-feira. E isso mostra que a cidade tem uma grande possibilidade de diminuir os congestionamentos na área central, né? O problema é que hoje o maior movimento, né, o que faz o crescimento da bicicleta hoje na cidade ainda é pela parte esportiva. E a parte esportiva ela não te favorece ao uso diário, porque a gente não tem a estrutura para se deixar uma bicicleta, né? Como já foi dito aqui, bicicletas de 15 mil, 10 mil, não vai amarrar ela numa placa de sinalização. Então, a gente convive com congestionamentos que hoje são normais em todos os grandes centros urbanos, mas é pela falta da estrutura, não é pela falta de ciclistas, porque esses ciclistas hoje, quem compra uma bicicleta, tem capacidade de andar 80, 100 km na Serra Gaúcha com altimetrias de 2.000 metros. E uma dessas pessoas, enfim, que faz essa utilização diária da bicicleta é a Miriam, né, Miriam? Miriam, tudo bem? Tu optou por ir ao trabalho de bicicleta, você que é técnica de enfermagem. Como que surgiu essa vontade, de repente também necessidade, de utilizar a bicicleta como principal meio de transporte? Bom, eu comecei a utilizar ela faz mais ou menos uns 5 anos, foi
nessa época que eu tive a minha primeira bicicleta. Então, eu morava a uns 20 quilômetros e dava o total de ida e vinda do trabalho. E o deslocamento de carro me levava muito tempo, tanto para ir quanto para voltar, e o lugar para estacionar, para eu trabalhar de noite. Então, eu comprei uma bicicleta e andava 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar todos os dias, assim, para os plantão, ida de plantão. E quais os principais benefícios essa opção trouxe para ti? Financeiro, físico? Financeiro, físico e me apaixonando cada vez mais pelo esporte. Tá certo. O Marcelo também utiliza a bicicleta, mas para o trabalho, literalmente, né, Marcelo? Você faz entregas de bicicleta. Correto, eu faço o serviço bancário, faço um monte de serviço aqui na região central, preferencialmente aqui na cidade. Quais as principais vantagens para ti de se utilizar a bicicleta em vez de um carro na cidade? Primeiro, financeiramente, por causa do... Se for usar esse transporte coletivo, além da demora, o valor que se gasta em passagem. E carro, por causa dos impostos, que é muito caro, a gasolina também não está nada barata. Regis, agora eu vou falar contigo rapidamente aqui. A gente abrangeu aí a questão da bicicleta na parte esportiva, na parte de trabalho, do dia a dia. Quais são aquelas principais noções de pilotagem para quem está ali no dia a dia, principalmente no trânsito de bicicleta, para não de repente sofrer algum acidente ou não se envolver em alguma coisa pior? Certo. A primeira questão que a gente deve levar em conta é a visibilidade. Quanto mais visível o ciclista tiver, as chances de acidente vai diminuir, né? E também a questão de tu mostrar qual que é a tua intenção no trânsito. Se tu quer manobrar para a direita, faz o sinal com o braço para a direita. De preferência, tentar olhar para o motorista para ver se realmente ele te visualizou, né? Em questão de curvas, no caso, tentar não entrar numa velocidade a mais do que você está acostumado, né? Então, tentar entrar numa velocidade para não acabar não acontecendo um acidente, né? E em questão de pedaladas à noite, tentar usar ao máximo roupas claras, piscas, faróis, tudo isso para tentar diminuir os riscos de acidentes, né? E até, de repente, assim, o pessoal que está começando, talvez a dica é treinar um pouco antes, né? Porque o pessoal às vezes fala muito, Caxias sobe muito, né? Então hoje na questão de marchas na bicicleta, então isso facilita um monte, né? Em questão de subir ou descer morro, é só às vezes saber usar as marchas corretamente, né? Então o percurso acaba se tornando um pouquinho mais fácil, né? Tá certo, então. A gente está chegando no final do programa, mas Flaviana, antes eu queria te pedir, justamente com essa questão aí das pilotagens, de algumas técnicas para se evitar acidentes, mas tem no meio disso tudo uma questão muito importante que é o respeito, né? Acho que tanto, né, dos ciclistas e dos motoristas também, né? O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui, mas antes disso eu vou deixar vocês na boa companhia da banda Cão Sem Dono. Lembrando que quem quiser mais informações sobre a programação da UXTV é só acessar o site uxtv.com.br. A gente se vê numa próxima, até mais! Quem sabe um dia vamos sonhar que a vida é bem melhor. Quem sabe um dia vamos sentir-nos sós. Quero o melhor que posso te dar. Ainda não sei como vou arranjar. Só sei que contigo eu quero ficar pro resto da vida. Te quero do lado até o fim dos meus dias. Com teu calor,
troco a maior riqueza pela grandeza do teu amor.